Muitas pessoas querem fazer a limpeza achando que estão fazendo um bem muito grande para o meio, porque vai tirar um resíduo e vai provavelmente salvar uma tartaruga ou uma ave que poderia vir a comer. Mas alguém olhou o que está naquele resíduo? Quando você começa a ver o que está acontecendo ali, não tem como você manter teus hábitos. Até numa limpeza. Várias vezes você está impactando muito mais do que está ajudando. A minha relação com a Praia da Urca, ela começa antes de eu saber que era a Praia da Urca. É uma praia que surge no século XX, feita pelo homem, é uma paisagem modificada, e por ser bem abrigada, a minha família sempre levou a gente lá, eu e minha irmã. Há um olhar menos criterioso, se você der uma passada de olhos, você pode falar, meu Deus do céu, estou num pequeno pedaço do inferno com água salgada. Porque muitas vezes você vai ver lixo flutuante, dependendo da hora você vai ter muito roedor, porque ainda tem saídas de esgoto. E não entendia por que uma praia tão suja, dita tão suja assim, tinha tanta vida, tanto bichinho. Mas quando você começa a olhar com mais cuidado, começa a olhar o que tem embaixo daquela água escura, a vida que está explodindo no meio daquelas pedras, não tem como escolher outro lugar para trabalhar e defender. Por muitos anos eu explorei aquela área para ornamental, para alimentação e não posso dizer que tenha sido saudável para o ambiente. Então acho que eu ainda tô com saldo negativo na Urca. Ainda tenho muito a devolver para esse pedacinho da Baía de Guanabara. E aí eu descubro que eu mantendo aquela vida, ela me sustenta. Ela não vai me dar um realzinho naquele dia. Ela pode virar meu meio de vida. Mostrar para as pessoas que aquela vida existe. Então, comecei a proteger mais o ambiente. Eu definiria meu trabalho como um reciclador de resíduos sólidos dos oceanos, que foram colocados lá de forma incorreta, indevida, e eu acabo me tornando também um resgatista de vida selvagem. Primeira coisa que acontece quando alguém me vê agachado no chão, removendo um verme de uma lata, para que isso serve? O que você acha que produz o oxigênio que você está respirando agora? Você acha que são só as árvores gigantes? Elas produzem sim. Aquelas árvores, elas também consomem oxigênio no ciclo escuro da fotossíntese. Então, é um balanço que tem um saldo positivo, mas não é tão positivo quanto o oceano, onde estão as menores criaturas que você pode ter conhecimento e estão produzindo o oxigênio que você está respirando agora. Nós estamos aqui por causa desses pequenos organismos. Se eu consigo alcançar você e você começa a se importar com a vida de um modo geral, tanto faz qual é o animal.
Você tem uma latinha de 350 ml, 330 ml, e ela começa a ser colonizada por organismos. Você pode ter pequenos peixes entrando para usar a parede lisa, ainda sem alga, sem nada, um bom lugar para você depositar seus ovos. Você começa a ter esse biofilme, essas alguinhas e bactérias que começam a fazer tipo uma gelatinazinha que muitos moluscos vêm para comer. Já tem um pouquinho de comida, é seguro, a maioria dos predadores não consegue acessar e é escurinho. Ah, então vamos deixar esse lixo? Eu gostaria, mas qualquer movimento de maré me joga essa lata para fora. E aí você perde aquela geração e a geração seguinte. O que parecia ser um abrigo muito bom é uma armadilha mortal. Então não deixa cair no mar. Quando cair, presta atenção no que é e, dependendo do que seja, tira sim. Existem estruturas que a gente não precisa remover. Se ela não estiver contaminando, se ela não estiver soltando substâncias tóxicas, se ela não estiver com capacidade de prender nenhum organismo, se ela não for de fácil remoção, for pesada, uma maré, uma corrente não consegue remover, esse resíduo ele vira um substrato, ele vira um pequeno recife e pode ser mantido ali. Outros, por sua vez, podem estar com as incrustações mais lindas e raras, mas eles estão comprometendo não só aquilo que está em cima dele, quanto o ambiente. E aí é remoção imediata. Se der para resgatar e salvar aqueles organismos, a gente faz. Maneiras diferentes de lidar com os resíduos, isso é importante. Nem tudo precisa sair do mar. Agora, nada daquilo deveria ter entrado no mar. Se a gente parar para analisar o problema do lixo marinho, ele não começa no mar, ele começa em terra com os maus hábitos. Não interessa onde você está, um rio ou vento acaba carreando esse resíduo até o mar e ele tem um grande potencial de virar lixo marinho. A sua pontinha de cigarro junta ao meu canudinho, junta ao copo plástico do irmão, junta à embalagem da irmã que acabou de sair do mercado, junta com qualquer outro resíduo que não seja dispensado da forma correta, e isso vai se acumulando. E quando ele chega no ambiente, um plástico vai matar um bicho, só que são milhões de plásticos matando milhões de bichos. E é assim que um plástico afeta o ambiente, no conjunto. Ele sozinho é que nem a tua boa vontade. Ela sozinha não vai resolver nada. Eu preciso dela, e ela é muito importante, mas é preciso que isso tome corpo, porque a batalha é essa hoje. Quer resolver o problema do lixo? Educação. Porque dinheiro a gente já sabe que ele vale. A gente tem só a Terra, a gente tem só o nosso planeta. Cuidar do nosso planeta, cuidar do ambiente é questão de amor próprio.